Bom dia, pessoal. Na aula de hoje nós vamos fazer vamos fazer juntos a resolução de alguns exercícios da nossa apostila. Aqueles que porventura já fizeram os exercícios, utilizem esta aula para a correção dos mesmos. Aqueles que por acaso não fizeram, podem utilizar esta aula para uma recapitulação daquilo que for estudado e, consequentemente, fazer os exercícios. Ok? Lá, exercício 2, então, da página 22 da nossa apostila, a hora do estudo, pede-se o seguinte: desenhe a figura que falta para completar a sequência. Então, ali nós temos tese, antítese, síntese, tese, antítese e síntese. Claro, o verdinho e o amarelo e o azul, que são as cores dos quadradinhos. Então, lembrando lá o conceito de dialética de Hegel, todo diálogo ele se constrói mediante tese. Depois da tese nós temos uma antítese e, consequentemente, nós teremos uma síntese. Então, o esqueminha, para ele ficar completo, vejam lá, nós paramos em tese, o verdinho, antítese, o amarelinho e o azulzinho, síntese. Esta síntese, toda a conclusão, ela gera uma nova tese. Então, como nós estamos vendo aqui no exemplo, nós temos a tese. Percebam aqui, tese. Esta tese vai gerar uma antítese e, consequentemente, nós teremos novamente uma síntese. E assim completa-se o esquema. Então, nós terminamos lá na síntese. Qual seria o próximo passo? A tese. Depois da tese, a antítese. Depois da antítese, a síntese. Assim, nós fechamos o esquema dialético promovido lá por Hegel. Sempre a dialética se dá em tese, antítese e síntese. Então, essa seria a resposta do exercício 2 da página 22. O exercício 3 da página 22. Eles são exercícios, respostas pessoais, óbvio, e está dizendo assim a letra A. Um dos letargiários afirmou que calmaria é o lugar onde nada jamais acontece e onde nada muda. Nada muda. Tudo fica igual. Por quê? Qual é a razão? Vejam, nada acontece em calmaria devido ao fato de que lá é proibido pensar. Logo, as coisas e as pessoas permanecem como estão. Se não há pensamento, não há modificação da realidade. O pensamento possibilita a modificação da realidade. Então, se não há pensamento, óbvio que não há modificação da realidade. As coisas continuarão como estão. Como se comportam os letargiários? Letargia significa exatamente isso. É ficar parado, é ficar com sono, com tédio, né? Com indolência. Ou seja, é uma vida tediosa, é uma vida chata. E isso ocorre, segundo o texto, exatamente pelo fato de que as pessoas não pensam. O pensamento modifica a realidade. E lá o pensamento traz liberdade. E lá as pessoas não pensam. E se as pessoas não pensam, óbvio que elas não vão poder mudar a sua realidade. Ok, pessoal? A número 3, os significados das palavras. Supor, admitir uma hipótese, uma possibilidade. Conjecturar, levantar conjecturas é levantar fórmulas, possibilidades. É uma hipótese, é algo que ainda não foi comprovado, mas que pode ser. Supor, suposição. Raciocinar, fazer uso da razão, né, estabelecer relação entre as coisas. Refletir significa meditar, né, refletir, meditar, pensar, tudo isso ainda está ligado ao raciocínio. Depois nós temos a palavra meditar, que é estudar o pensamento, estudar o conteúdo, pensar sobre, ponderar. Meditar também tem outro significado, que é buscar um estado mais de equilíbrio entre o corpo e o espírito, mas nesse caso, meditar é pensar sobre algo, voltar a sua capacidade racional sobre algum assunto. Então é pensar, meditar. E por último, refletir, que é pensar muito. Refletir quer dizer pensar novamente, pensar de novo, né? Fazer reflexão, pensar de novo, pensar novamente. Tudo isso são palavras que têm a ver com o ato de pensar. Pensar, supor, conjecturar, raciocinar, meditar,
refletir, são todas atividades ligadas ao pensar. E ali apenas na letra D, né, é possível nunca pensar? Não, não é possível nunca pensar. Mesmo quando nós pensamos em não querer pensar, nós já estamos pensando. Ok, pessoal? No caderninho de atividades, o exercício 1 da página 4, né, como vocês podem perceber, são exercícios pessoais. É um exercício pessoal, mas como mesmo sendo um exercício pessoal, a gente tem que entender o seguinte. A letra A está pedindo assim: em sua opinião, os conteúdos no exercício 1 da página 4 do caderno de atividades. Em sua opinião, os conteúdos que circulam nos meios de comunicação exemplificam ou contradizem a afirmação nada se cria, tudo se copia. Isso é uma resposta pessoal que você analisou, que você percebeu, se no meio de comunicação, se na TV, se na internet as coisas são criadas ou são apenas copiadas. Mas percebam uma coisa, a cópia intencional de ideias, quando você copia porque você quer copiar uma ideia, ela é um plágio. E plágio é possível uma punição, plágio é crime. O que é plagiar? Quando eu copio a ideia de alguém, quando eu copio a frase de alguém, quando eu faço uma cópia exata de algo que não é meu e digo que aquilo é meu. Isso é plausível de punição. Tá? Então, esta cópia, este plágio é crime. No entanto, pode acontecer, é possível que pessoas distintas, distantes, que nunca se encontraram, que nunca se viram, possam apresentar ideias muito próximas, possam apresentar ideias muito semelhantes, sem que necessariamente tenham copiado uma da outra. Isso é possível de boa, sem problema. O que não pode é copiar intencionalmente. Isso não pode, isso é plágio. Na letra B, aí algumas... onde que nós temos plágio? Onde que nós podemos ter plágio? Quais atividades humanas que pode haver plágio? Tem plágio em músicas que são iguais, ou a letra, ou a melodia, isso é plágio. Filmes muito próximos um do outro, que são cópias um do outro. Algumas invenções, por exemplo, a criação da lâmpada elétrica, né, entre Thomas Edison e Tesla, a gente vai ver ali que houve essa cópia de ideias. A criação da película de cinema, né, quando se criou o filme cinematográfico, a própria criação do avião, né, entre os irmãos Wright e Santos Dumont. Então há inúmeras outras atividades onde a gente pode perceber cópias, né, onde a gente pode perceber cópias não intencionais ou cópias que foram intencionais. Quando é não intencional, coincidência. Quando é intencional e você não diz da onde você copiou, aí é um plágio, aí é possível de punição. Aí já é um pouco mais sério o assunto, tá? Então temos que tomar muito cuidado com relação a isso. O exercício 2 da página 5, a resposta da letra A é o alfinete. A letra B vai se explicar por que é o alfinete. Registre o nome do objeto assinalado na letra A, alfinete, e justifique o porquê. Percebam, pessoal, por que o alfinete? A escolha deve levar em consideração a definição, uma coisa pontuda que fecha, além de que no texto existem partes que compõem esse objeto e estão descritas nesta crônica, estão descritas neste objeto. Tá? A letra C diz: você leu apenas um trecho da crônica Comunicação. Que final você imagina que ela teve? Então aí você vai pessoalmente dar um final, dar uma conclusão para esta crônica, explicando o porquê deste final. E na letra D, você já vivenciou ou presenciou uma situação parecida com a crônica de Veríssimo? Você já presenciou alguma situação parecida com a crônica escrita por Luiz Veríssimo? Se sim, você vai explicar, vai descrever em poucas palavras, você descreveu em poucas palavras como foi essa situação. Isso aí são respostas pessoais. Sempre argumentar o porquê, né, você está dando esta resposta. Na página 5, o exercício 7, né, na página 5, o exercício 5 da página 7, eu troquei. Você sabe o significado do termo mídia? Letra A. Então, mídia é o conjunto dos meios de comunicação
que incluem indistintamente diferentes veículos, recursos e técnicas, como, por exemplo, jornal, rádio, TV, celular e etc. Todos os meios utilizados para a comunicação, seja ela de massa ou seja ela individual. Letra B. Cite um fato que exemplifica o mau uso da liberdade de expressão na mídia. O mau uso da liberdade é quando nós não utilizamos corretamente esta liberdade de se expressar. Isso pode ser através de fake news, boatos, preconceitos, fofocas, mentiras. É o mau uso da liberdade, é não saber utilizar esta liberdade. E a letra C. Cite um exemplo de censura da liberdade de expressão na mídia. E aí você vai colocar, ou você colocou, exemplos de como a liberdade de expressão pode ser censurada, pode ser impedida. Uma das possibilidades seria o impedimento das manifestações pessoais e das ideias dentro dos regimes autoritários e regimes extremistas, sejam eles quais for. Regimes que censuram e não permitem que as pessoas possam livremente expressar as suas opiniões, claro, sendo responsáveis pelas consequências das mesmas, sendo responsabilizadas por esta liberdade de expressão. E na número 6 da página 8, vocês têm um quadro que é pessoal. Então vocês vão colocar por que comprar. Então, de maneira consciente. Você vai explicar por que você está comprando aquele produto de maneira consciente. E do outro lado, o consumismo. Consumismo é a compra não consciente. Então, de um lado você vai colocar os aspectos positivos de um consumo consciente, por que comprar, o que comprar, como comprar, de quem comprar, como usar, como descartar. E no outro lado você vai colocar o consumismo. Na apostila, na página 8, o caderno de atividades, na página 8, está lá o consumo consciente e o consumismo. Uma resposta pessoal. Você vai colocar, onde fala consumo consciente, positivamente, responder aquelas perguntas, e onde está falando sobre consumismo, você vai colocar os aspectos negativos. Um exemplo, por que comprar? Consumo consciente, porque é uma necessidade, porque o meu sapato está apertado. Consumismo, porque é o sapato que está na moda e eu quero para ficar na moda junto com as outras pessoas. Então, um exemplo para vocês aí se orientarem na resolução ou na correção das atividades. Ok, pessoal? Na próxima aula, então, nós continuamos. Um abraço a todos.